Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de história, né? Então, nós vamos para a nossa segunda aula de história. Nós vamos continuar falando sobre origem das organizações urbanas, né? Lembrando que nós falamos sobre os homens das cavernas, né? Milhares e milhares de anos, como eram as pinturas que eles faziam nas cavernas, né? Então essa arte se chama arte rupestre, né? Relembrando ao nosso conteúdo passado, né? E falamos também do início, como foi a formação, né, de Fortaleza, da cidade de Fortaleza, onde nós moramos, né? A nossa cidade linda e maravilhosa, não é isso? Então vamos dar continuidade? Vamos lá comigo? Que bom! Olha só. Aqui nós vamos continuando falando sobre a organização dos espaços urbanos, né? Geralmente o crescimento das cidades não é planejada, não é planejada. Quando aumenta o número de pessoas em um centro urbano, também há dificuldade de atender às necessidades das pessoas, não é isso? Pois sim. Por isso, também nas primeiras cidades organizadas há milhares de anos, nós estamos falando de milhares de anos, tá, pessoal? Muito tempo atrás. Como nas cidades de hoje, havia a preocupação, não tinha essa preocupação, né, antigamente, há milhares de anos, de atender as necessidades das pessoas, né? Era construído casas perto de casa e foi amontoado de casas, então não tinha essa preocupação de ter necessidade, por exemplo, de saneamento básico, né? Assim, de pessoas de espaço, não tinha, tá? Então, algumas das construções que vimos, né, no mapa da cidade de Fortaleza, certamente era para atender essas pessoas. As cidades também podem apresentar diversos problemas, né? Quais os tipos de problemas, né? Não tinha estrutura, né? Por exemplo, que ocorreram quando falta algum tipo de assistência para seus habitantes. Os problemas comuns, né, que nós temos, que tinha na época, né, que a gente está observando, estudando isso agora. Então as pessoas tinham necessidades, tinha falta de escola, né? Isso aqui tem, os problemas mais comuns que as cidades podiam apresentar, né, são poluição, ocupação, né, não planejada, a falta de escola para as crianças em idade escolar, né? Então, esses daí são alguns dos problemas que existiam, né, que tinham. Então, aqui nós temos, né, vamos observar mais, vamos estudar mais um pouco. Olha só. E agora nós vamos falar da cultura, né? O que nós temos de cultura? O que nós aprendemos sobre cultura, né? O que é cultura? Né? Então, a cultura aqui, né, vimos como o ser humano se juntou em grupos. Lembra que a tia falou lá no início, na primeira aula, que as pessoas se juntaram em grupos, né, formaram a sociedade, né, depois comunidade, e assim a cidade começou a surgir. Pronto. Então, aqui, ó, em grupos, desenvolver a agricultura, a pecuária, né, formar as comunidades, como a tia falou, né, no início lá, as comunidades, e criou as cidades. Então, além de desenvolver atividades para o seu sustento, o ser humano, né, vivendo em comunidade, também desenvolveu outras atividades que foram se tornando característica da cidade e sociedade, né? Então, qual é a cultura? Então, vamos saber o que é cultura, né? Cultura é o conhecimento de um povo, né? Então, tudo que o povo tem, o seu conhecimento é a cultura. Sua arte, né? Seu modo de vestir, seu modo de viver, né? Sua alimentação, a sua religiosidade, né, o seu comércio. Então, essas são algumas das características importantes que formam a cultura, né, de um povo, certo? E essa cultura, gente, ela é passada de geração para geração, ela é transmitida, né, de geração em geração para outras, né? Então, vão aprendendo,
né, com esse conhecimento, né, com essa cultura, né, foi passando essa tradição, né, de passar o conhecimento de geração para geração, tá? Então aqui nós estamos falando sobre, agora vamos falar sobre religiosidade. O que é religiosidade? A religião, né? Então aqui nós temos uma imagem, né, falando sobre o grego, né? Eles acreditam muito em deuses, não é isso? Então, eles têm aí a crendice dele, como nós também temos a nossa, né? Nós somos religiosos, temos a nossa fé. Quem não é religioso, tem gente que é evangélico, então tem também a sua fé, né? Então, é a cultura, né? A tradição da gente, é a crença da gente, tá? E aqui, olha só, nós temos imagens, né? De cidades que possuem espaços religiosos, né? Será que esses locais são importantes para a comunidade? Sim, né? Esse aí é um templo, né? Nós temos a igreja, que é a nossa crença, a nossa fé, né? Nós somos religiosos. E aí também tem um templo, né? O templo também que eles acreditam nos deuses deles. Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre comércio e tem duas questões de acordo com o que nós aprendemos para resolver, certo? Olha só, comércio, né? Quando falamos em comércio, a gente fala assim, shopping, né? A gente lembra em shopping center, a gente lembra do centro da cidade, onde tem muitas lojas, né? Só que antigamente não era assim, né? Era o comércio, era o quê? Era ar livre, né? Tinha as feiras e as feiras eram em ar livre. Hoje também existem algumas feiras nos bairros, né? No ar livre. Só que aqui hoje em dia tem mais comércio, né? Tem os shoppings, é diferente de milhares e milhares de anos atrás, não é isso? Então a primeira pergunta é o seguinte: observe a imagem, né? E represente aí, né? E escreva, lógico, né, o que você está vendo. Então, o que está representando? Aí, na França, há mais de 600 anos. Né? Que tipo de alimentos, né, ou de atividades eles representam, né? Então apresenta o que? Atividade comercial, né? Então tá vendendo, né? Então atividade comercial. E quais são esses produtos que são vendidos, né? No caso aí produtos são com animais, tecidos, vasos e recipientes. Agora aqui nós vamos falar do comércio no Brasil, na época do Brasil colonial. Vocês lembram que a tia estava falando sobre as feiras livres, agora há pouco? Pronto. Então aqui, gente, olha, durante o período colonial brasileiro, também foram organizadas as feiras, né, nos centros urbanos. Olha como era a feira né, na época do comércio no Brasil colonial, né, milhares e milhares de anos. Olha só, eram as mulheres, né, todas, né, tinha escravos também na época, eram as feiras em ar livre, né, no ar livre, e também tem essas feiras ainda, como eu falei, mas só que hoje tem mais espaço, né, tem mais aparatos, tem mais coisas, tem prateleiras. Antigamente não era botava assim em cima de alguns bambus, algumas coisas assim, em cestos, e formavam as feiras, né? Então as feiras livres era aberto, era no meio, né, no campo, na parte lá da cidade. Hoje em dia também tem bairros que tem as suas feiras, né? Vamos lá. E nós ficamos por aqui com as nossas atividades, com as nossas explicações, tá bom? Com a nossa aula hoje, mas vamos dar continuidade, tá bom? Então, sejam bem-vindos, fiquem com Deus, beijo da tia Cris e se cuide, hein? Beijo, tchau, até as próximas aulas. Tchau, tchau!